a gente calcula o markup? Isso é uma das coisas mais importantes e é aqui que eu faço questão de colocar o quê? O nosso objetivo final, então, um negócio de varejo, gente, que é ter lucro. Tá? Muita gente está no varejo, mas não consegue ver a cor do dinheiro, não consegue ver o lucro. Então, para a gente calcular o markup, primeiro, a gente precisa saber quais são os nossos limites de despesa. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês e quero que vocês me respondam agora. Você sabe qual é o seu limite de despesa? Quanto você pode gastar de despesa fixa? Você sabe quanto você pode gastar de despesa variável? Você sabe quanto é o custo do seu produto hoje que você está gastando? É muito importante. Me coloca aí se vocês sabem ou não. As empresas, normalmente, elas não quebram porque elas não vendem. Tá? Elas quebram porque elas não sabem gerir essa despesa. Esse é o maior problema no varejo desde sempre. Agora, antes da gente calcular como que faz esse cálculo do markup, eu coloquei umas observações importantes que eu quero que vocês reflitam. Qual que é a importância e a função do seu estoque na sua loja? Ele é a coluna vertebral da sua loja. É ele que determina se você vai ter lucro, se você vai ter prejuízo. Então, daí a importância que você tem que dar para esse assunto de hoje, tá? O estoque de cobertura, que é o que a gente chama de cobertura de estoque, é um investimento inicial que ele é necessário. E ele é um investimento inicial. Tem muito lojista que erra porque ele faz o estoque de cobertura em todas as coleções. Então, eu preciso ter 200 mil para vender 100 mil, aquele lojista acha que ele tem que comprar 200 mil a preço de custo, e não é. Tá? Esse estoque inicial de cobertura é o estoque que você investe para montar o seu negócio. E esse estoque, ele vai ficar ali. Tá? Então, sempre que você fizer a conta, você vai ver que você vai calcular o que você precisa, mas você tem que contar o que você já tem no seu estoque. Tá? Então, estoque inicial de um negócio, ele é um investimento necessário e ele, o certo é ele ser feito uma vez só. Tá? Quando você monta o seu negócio. Se para o seu negócio vender bem, ele precisa de ter 100 mil para ele vender 50, você vai investir 100 mil a preço de venda naquele estoque e esquece aquilo a princípio, porque você só vai depois girar ele, tá bom? Outra observação importante. Você vai ao supermercado sem saber o que você tem em casa, gente? Aqui está a diferença entre os lojistas que são profissionais e os lojistas que são amadores, tá? Muito lojista vai fazer pedido, vai fazer compra de pronta entrega e não olha antes o que tem na loja, tá? Então, você vai para o supermercado e compra arroz. Não, vou pegar uma coisa perecível. Compra carne sem ter olhado no seu freezer quanto você tem de carne. Quando você chegar do supermercado, você vai ter tanta carne que você vai ter que liquidar essa carne. Você não tem nem onde pôr. Ou você vai ter muito mais carne para consumir do que você precisa naqueles dias. E aí você vai começar a botar isso para fora sem necessidade. Então, é um princípio que é básico. Não pode sair para compra sem saber o que você tem em estoque. Tanto em qualidade quanto em quantidade. Tá? Sem definir o que você tem no estoque, você não precisa mais comprar. Então, a definição da verba de compra, ela depende desses dois fatores. Da projeção de venda, tá? Que a gente vai fazer aqui, e da sobra do estoque. Não esqueçam dessa sobra do estoque, porque essa sobra do estoque é exatamente aquela cobertura que eu falei, que foi o investimento inicial quando você começou o seu negócio, tá bom? Para a gente fazer, então, a conta de como calcular o markup, que é uma das coisas que mais vocês me pedem aqui, a gente precisa saber primeiro aonde que estão as suas despesas, tá?